Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre uma doença chamada neuroblastoma. Tá bom? São tumores embrionários derivados dos neuroblastos, células primitivas da crista neural, que dão origem às células da medula adrenal e às dos gânglios simpáticos de todo o corpo. Traduzindo isso, a gente fica lendo essas coisas ou falando desta forma, eu acho que não decodifica. Do lado da coluna, nós temos a coluna da cervical até a sacral. Lado direito e lado esquerdo nós temos a cadeia simpática, ok? Que passa do lado direito e do lado esquerdo. Daqui a pouco nós vamos ver um esquema, né, de atlas de anatomia. Este nervo da cadeia simpática, que vem daqui de cima até a cadeia sacral, em qualquer lugar dele, ele pode fazer um tumor, tá? Um tumor dessa cadeia simpática, ou dos gânglios simpáticos. Ele também pode ocorrer da medula da suprarrenal, da medula da glândula adrenal, ok? Em cima do rim. Tem diferenças. Quando acomete a cadeia simpática, você vai ter uma denervação e você vai ter sequelas pós-cirúrgicas caso sobreviva esse tumor que é agressivo. Quando ela é da suprarrenal, geralmente a sequela é menor, embora a doença seja agressiva do mesmo jeito. Corresponde a 7% dos tumores malignos na infância. Em 90% das vezes eles são menores do que 5 anos, mas na verdade essa doença acomete geralmente um lactente. Ela pode acometer até os 11 anos, geralmente menor do que 5, mas geralmente lactente. Menor do que um ano e alguma coisinha, um ano e dois, um ano e três, um ano e 4 meses, lactente. Aquele bebê que ainda não anda, está começando a dar os primeiros passinhos. É o tumor mais comum nos lactentes. Cerca de 65% deles começam no abdômen. Você tem uma porcentagem de 15 a 20 que pode ser no tórax, na cadeia simpática, ao lado da coluna no tórax, pode ter uma parte no pescoço, na região cervical, outra na pelve, ok? E pode ser da suprarrenal, tá? Com relação à classificação dos neuroblastomas, de acordo com o seu grau de diferenciação, ele pode ser um ganglioneuroma, um ganglioneuroblastoma ou o neuroblastoma propriamente dito. Para a prova, classicamente, a gente vai chamar de neuroblastoma, tá bom? Basicamente é isso. Com relação à etiologia, você tem anomalias genéticas associadas que pioram o prognóstico. Você tem um oncogene bem definido, essa criança nasceu com a predisposição a desenvolver um câncer, ela tem um oncogene chamado N de neuroblastoma, NMYC, né? Cromossomo 2, braço P, 24, 3, é um fator de mau prognóstico. Triploidia, anomalias segmentadas na perda de 1Q ou de 11Q e o ganho de 17Q. Recentemente foi descrita uma mutação do gene ALK em cerca de 12% dos casos. A criança nasceu predisposta a ter esse câncer. É questão de chegar na idade, ok? Com relação a isso, o estado geral da criança tem um mau estado geral, é uma criança realmente com carinha de caquética, oncológica, desnutrida, equimoses e petequias por trombocitopenia, nódulos subcutâneos, tem dor à manipulação, porque esse tumor ele faz metástase em ossos longos nas epífises, e é uma metástase osteoclástica, onde vai corroendo, vai sumindo o osso e pode fazer até fratura patológica. Então, é um bebê que ainda não fala, não se comunica, a família, a mãe, os pais vão pegar para dar de mamar, para vestir, para dar banho. No que você toca na criança, que você mexe nos braços, nas pernas, eles estão com lesões osteoclásticas, pegando o periósteo, extremamente doloroso. E a criança berra, chora de dor, é uma criança irritada, ela não consegue nem se mexer no bercinho, porque qualquer mexida ela está mexendo nos ossos e sente dor e você não sabe o motivo, né? Então é uma criança extremamente irritada. Ela tem tumores retroperitoneais, o retroperitoneal costuma ser um tumor sólido, característica dela, ultrapassa a linha média. O Wilms geralmente não ultrapassa. O neuroblastoma geralmente ultrapassa a linha média. Por que geralmente? Não é obrigatório. Ele é um tumor numa faixa etária pediátrica menor de um ano e alguma coisa, que a criança ainda não fala, não se comunica, só chora. Diagnóstico extremamente tardio. O tumor é agressivo, cresce muito rápido
e a criança não se comunica, então depende 100% das observações dos familiares, tá? É uma superfície dura, irregular e de limites imprecisos. Geralmente tem hepatomegalia por metástases hepática. Quando você faz o diagnóstico, na maioria das vezes, 70% das vezes, você já tem metástase ao diagnóstico. Então, ele é um tumor de diagnóstico tardio, de diagnóstico em etapas avançadas, tá bom? O exame físico é uma massa dura, indolor, de superfície irregular. Faz metástase tanto linfática como hematogênica. Você tem dor abdominal, perda de peso, anemia, diarreia aquosa, hepatomegalia por infiltração tumoral e tumores em todo o subcutâneo, tá? Tem uma característica interessante que você pode pedir para dosar esses dois ácidos, ácido vanilo-mandélico e homo-vanílico. Ele se encontra extremamente aumentado na urina, mas também pode ser dosado no sangue, tá? Sério. Fazer o exame de urina é relativamente simples, pede para dosar isso aqui. Se tiver aumentado, a probabilidade de ser neuroblastoma é de 90%, tá ok? O único problema de fazer esse exame é que não são todos os lugares que dosam esses ácidos. Vamos entender uma característica da urografia excretora. Nós estamos numa fase que nós quase não fazemos mais urografia excretora. Ultrassom, tomo, ressonância vêm substituir a urografia. Mas é uma imagem clássica, e por ser clássica, histórica, ela costuma cair muito em prova. Quando o tumor, o neuroblastoma, comete a suprarrenal, ele está em cima do rim e ele é um tumor que cresce, às vezes chega a ter 700, 800 gramas, às vezes 1 quilo. E se você fizer uma urografia excretora, a imagem da urografia aqui lembra um lírio, esse rim esquerdo é o rim normal, lembra um lírio, uma flor, você tem um tumor gigante crescendo em cima dele, você faz o rim rechaçar, cair para baixo. No que ele cai para baixo, ela dá esta imagem. Normalmente seria assim, um lírio, com o tumor crescendo aqui em cima, isto cai e dá a imagem do lírio caído, ok? Imagem radiográfica por urografia excretora clássica, que cai muito em prova. É muito comum terem equimoses, olhos de panda, petequias, equimoses, né, por trombocitopenia. É muito comum, além dessas equimoses, esses tumores subcutâneos, observe quantos tumores, um barrigão gigante, um rosário raquítico, um, uma costelinha de desnutrição grave, um abdômen gigante, sólido, por uma massa sólida, massa retroocular, tá ok? Geralmente acomete a suprarrenal e gânglios paraórticos, pega a medula da suprarrenal, produz catecolamina, essas catecolaminas vão levar a uma hipertensão e um peptídeo vasoativo intestinal que causam diarreias crônicas. Isso é importante, porque quem que mede pressão em lactente? Nem que você queira fazer uma boa clínica, geralmente nos lugares onde você trabalha, se você não carregar o seu estigmo, ou vários tamanhos de estigmomanômetro, a maioria dos serviços não tem para você medir a pressão de um nenê. Não é o aparelho, é o estigmo que vai no braço, tá? Eles não têm, o aparelho seria um só. O que você muda é o estigmo. E então, assim, não é de praxe, não é habitual se medir a pressão. Se você medir, é para eles terem hipertensão, tá? Então você faria diagnóstico mais precoce, mas não se mede, então você não faz por aí. Por outro lado, nós estamos pensando num bebê. Imagina um bebezinho de 7, 8, 9, 10 meses, 1 ano, 2 meses, 3, 4, um bebê, um lactente, que dá entrada numa UBS, num posto de saúde, no seu pediatra para fazer puericultura, e a mãe se queixa que ele tem diarreia. Vira e mexe, ele tem diarreia. Poxa, a última coisa que esse médico vai pensar é que a diarreia é um câncer no nenê. Você pensa em 1.000 doenças antes. Você vai pensar em intolerância à lactose, alergia ao leite, erro alimentar, dieta inadequada, verminose, rotavírus, Shigella e Salmonella, uma imensidão de causas de diarreia em nenê, menos um câncer. E na velocidade que vai uma investigação no sistema público ou vai numa investigação num sistema de convênio meio emperrado, né, o tumor está crescendo e aquela história, 70% das vezes, quando você faz o diagnóstico, já está numa etapa bastante avançada, com metástases bem longe.
É um tumor, olha aqui o rim, sai de cima do rim, da suprarrenal, grande e geralmente ultrapassa a linha média porque é de diagnóstico tardio. Diagnóstico é feito por anamnese, exame físico, a criança é emagrecida, caquética, anêmica, chora sem motivo, porque ela tem dores, irritada, tem diarreia crônica, hipertensa, quando você consegue ver isso, né, examinar. Ela tem equimoses ou petequias, olhos de panda, nódulos de subcutâneo, que são tumores de subcutâneo, metástase, né? Dores à manipulação por metástase ósseas, com massa abdominal geralmente palpável, indolor, irregular, de limites imprecisos, endurecida e um fígado palpável. Se você fizer a dosagem de ácido homovanílico e vanilmandélico, na urina você vai observar bem aumentado em 90% das vezes. Anamnese, além de anamnese de exame físico, se fizer um raio-x de tórax, você pode ver uma presença de massa em mediastino posterior, com ou sem calcificações. Raio-x de abdômen, presença de efeito de massa, aquele tumor que está crescendo empurra tudo contra a lateral, deslocando as alças intestinais. Raio-x de esqueleto, nós já vamos ver raio-x, caracterizado com metástase ósseas, osteoclásticas. Ultrassom e tomo demonstram a massa sólida, com presença de calcificações, atravessa a linha média, empurra o rim inferiormente, sem destruição do sistema pielocalicial. Ele não destrói, mas ele faz cair por peso o rim, dando a imagem do sinal do lírio caído. Tá? Uma cintilografia óssea, para você ver se tem metástase óssea, é muito comum ter metástase óssea. Mielograma e medula, biópsia da medula fazem parte do estadiamento. Tá? É uma característica que esse tumor, observe aqui no rim esquerdo, da suprarrenal do rim esquerdo, da borda superior, está saindo uma massa irregular, não é redonda, é de contornos irregulares, que ultrapassa a linha média e áreas de calcificação no meio, olha. Saindo, faz passa a linha média, é irregular, não é redonda que nem a do rim, e ultrapassa, e tem áreas de calcificação. No raio-x você vê área de calcificação aqui, área de calcificação aqui. Essa é a imagem de um câncer. Tá bom? Ela pode pegar qualquer topografia, cadeia cervical, que é menos comum, 1%, cadeia torácica, também pouco comum, tá? Pode pegar a cadeia parasimpática, tá? Aliás, a cadeia simpática ao redor ao lado da coluna, cadeia simpática, ou da suprarrenal, tá? E pode ser da pelve, ao lado do saco. Esse amarelinho ao lado da coluna, a cadeia simpática, certo? Esse amarelinho do lado da coluna, do lado direito e do lado esquerdo. Se você tiver um tumor aqui, dessa cadeia aqui, do lado da coluna, se você ressecar o câncer aqui, daqui para baixo está denervado. Aí começa, se for da suprarrenal, você tirou a suprarrenal, fez químico, fez rado, se sobreviveu o paciente, ele está sem sequela. Quando ele é da cadeia da simpática, se você ressecar o tumor, se ele sobreviver da neoplasia, do câncer, ele está denervado daqui para baixo. Tá bom? E aí você tem bexiga neurogênica, constipação intestinal, todos os órgãos dali para baixo estão denervados. Ok? Observe aqui um neuroblastoma, uma imagem grande, ultrapassando a linha média. O rim está aqui, de cima do rim, pegando toda a imagem. Tá? Carinha de uma das crianças nossas. O tumor. Tá? Plano de tratamento. Você vai ver presença ou não de múltiplas cópias do oncogene, NMIC, menor de um ano, maior de um ano. O problema de maior de um ano é que o maior problema é diagnóstico mais tardio. Vai ver a localização do tumor e em que estadiamento ele está. Lembrando, estadiamento 1, 2, 3 e 4. Tratamento. Ele pode chegar no 5, ele vai até os 5 também, tá? Porque ele pode ser bilateral. Cirurgia primária ou após ciclos de quimioterapia. E quimioterapia curativa em alguns casos. Lembrarmos que é extremamente comum você ter áreas de calcificação dentro do tumor. Aí você observa aqui áreas de calcificação, tá? Áreas de calcificação, tá? Observe aqui um tumor grande, com áreas hipoecóicas, que são áreas de necrose tumoral, tá? E áreas levemente esbranquiçadas de calcificação.
Deixa eu fazer uma observação que eu não tinha feito. Eu expliquei a hipertensão, são catecolaminas que são liberadas pelo tumor, diarreia crônicas por peptídeos vasoativos. Eu não expliquei a febre de origem indeterminada. Isto aqui ocorre em necrose tumoral, tá? Tanto é que essas enegrecidos são necrose tumoral. Você ainda não sabe que tem o câncer, faz necrose tumoral, liberação de DNA e RNA na corrente sanguínea. Isto é um fator para você ter febre de origem indeterminada. Aí você, indeterminado, porque você não sabe o que é câncer. Você vai no médico, no pediatra, faz exame de sangue, exame de urina, olha a garganta, olha o ouvido, olha pulmão, olha, faz exame de tudo, né? Vai ver garganta, ouvido, nariz, pulmão, exame de urina, faz um hemograma e você não acha um foco infeccioso, porque não existe foco infeccioso, tá? A febre é por morte celular, por necrose tumoral, necrose de células tumorais, tá? Quando você fizer diagnóstico, deixou de ser febre de origem indeterminada. Observe aqui as áreas de calcificação, tá? E aqui uma cintilografia, tá? Onde está pretinho é metástase. Não preciso nem dizer nada, né? Onde é pretinho é metástases ósseas. Tá bom? Cintilografia com metástases. Isso é um laudo aqui descrevendo de uma tomografia, não há necessidade de nos prender, se quiser, depois dá para ampliar e ler. É o laudo descritivo de uma toma. Essa é a lesão osteoclástica, tá? Aqui é uma lesão osteoclástica. Então, você tem alargamento das epífises, né? Ocorre na camada cortical do osso, desfolho periósteo com uma casca de cebola, aumenta a parte epifisária, dando um aumento na articulação, e a imagem que está faltando osso, que é osteoclástica. E isto pode fazer fratura patológica e só de tocar dói. Só da criança se mexer já dói. Nós temos aqui a classificação, né? O estadiamento de 1 a 4. O melhor jeito de vocês guardarem é aquele jeito que eu já expliquei para vocês da classificação TMM. É, tumor constrito no órgão é estádio 1, dentro do órgão. Você tirou o órgão, tirou com margem de segurança para cima e para baixo, estádio 1. Estádio 2, quando ele está invadindo algum órgão circunvizinho e grudou a sua parede no órgão vizinho. A gente fala que isso significa perder o plano de clivagem, quando você aderiu por células neoplásicas no seu vizinho. Isto é estadio 2. Quando temos um estadio 3, num estadio 3, você já tem metástase na mesma cavidade, mas não junto. Pegou gânglios um pouquinho mais distante, algum órgão que não está adjacente, grudado a ele, né, de parede grudada, mas está na mesma cavidade, tá ok? Quando mudou de cavidade, é um tumor no abdômen, está no tórax, está no cérebro, está na medula, aí é estadio 4. E os tumores que têm 2 órgãos, se pegou os 2 lados, estadio 5. É o melhor jeito de guardar, tá bom? Prognóstico. A idade no momento do diagnóstico, quanto menor de 1 ano é melhor, geralmente melhor que você fez diagnóstico mais precoce. A maioria de 1 ano para mais já tem metástase, né? Então, você não sabe se você demorou para fazer o diagnóstico. Então, a idade influencia, o estadiamento, o tipo histológico, porque eu já mostrei para vocês que classicamente a gente pode chamar tudo de neuroblastoma, mas não é só o neuroblastoma, que existe tipo histológico, tá? A sobrevida é um câncer agressivo, né? Alguns têm 90% de cura em 5 anos, de alto risco, mas assim, a grande maioria, 70%, já tem metástase à distância quando você faz diagnóstico. Nós temos uma característica muito interessante nesse tumor, que é o estágio 4S, S de segmento no português, ou de F de follow-up no inglês, onde é um tumor já no estadio 4, com metástases à distância, e não se sabe o porquê, às vezes, subitamente, você tem regressão espontânea desse tumor. Você inclui crianças menores de 12 meses, geralmente não 4S, ou até 18 meses, NS, tem um tumor primário localizado, com limitação limitada à pele, fígado, medula óssea, envolvimento da medula óssea deve ser mínimo, mas a gente observa que, às vezes, regride. Bom, isso é um milagre, eu acredito. Tá? Imagina você ter um câncer invasivo com metástase estadio 4, com estadio avançado, de repente, do nada, entra em regressão.
Quando você pega a medula, a cadeia simpática da coluna, se você ressecar o tumor com margens de segurança, você cortou o nervo e desconectou. Então, dali para baixo, os órgãos que estão dali para baixo estão denervados. Então, a grande maioria de cadeia simpática abdominal, a grande maioria das lesões são intrapélvicas. E aí nós costumamos ter um problema, uma constipação intestinal crônica, que só esvazia por lavagem intestinal, e nós temos dificuldade para esvaziar a bexiga. A bexiga não vai ter mais condições de se contrair voluntariamente, tá? Então, nós temos alguns jeitos de esvaziar a bexiga. Ou passamos uma sonda de Foley, e deixa a Foley direto lá dentro, né? Essa sequência que eu estou descrevendo, Foley, cateterismo, cistostomia, ela está numa sequência progressiva de complexidade e do mais simples para o mais complexo, do pior para o melhor, tá? Então, Foley é um jeito, você troca aquela sonda de Foley a cada 2 semanas ou até 3, mas aquela sonda constante aumenta demais a infecção de urina, você faz um biofilme bacteriano na borracha, aumenta muito a probabilidade, é um corpo estranho, tá? Um outro mecanismo que é melhor é o cateterismo intermitente via uretral. O paciente aprende a passar via uretra de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, uma sonda, esvazia e tira a sonda. O problema disso é que você precisa que, numa criança pequena, alguém faça isso para ela, e numa criança maior que ela tenha QI, desenvoltura, inteligência, destreza, autonomia, higiene, hábitos de higiene, tudo isso para ela se autocateterizar. Então, você já observou que não é para qualquer paciente, para qualquer nível socioeconômico, que é fácil de você explicar isso, tá? Mas vamos seguir. Um outro caminho seria fazer uma cistostomia, uma punção no pé da barriga, né, acima do pubis, onde você põe uma sonda diretamente dentro da bexiga. Esta sonda também tem que ser tirada a cada 2 a 3 semanas, mas a vantagem é que o comprimento dentro da bexiga é muito menor. Você tem um comprimento muito pequeno dentro da uretra e um comprimento muito pequeno dentro da bexiga, tá? Com isso, teoricamente, um pouquinho menos de infecção. Mas você tem uma sonda, tá? E ainda saindo no pé da barriga, não é nem pela uretra. Um próximo passo seria fazer uma vesicostomia. A vesicostomia, você faz uma incisão no pé da barriga, na altura acima do osso do pubis, vai até a bexiga, incisa a bexiga, everte a parede da bexiga, costurando a parede da bexiga a 360 graus na pele. É como se fosse uma colostomia da bexiga. Nós chamamos de vesicostomia. Esse paciente não precisa de sonda. Chegou o xixi, sai, ele tem que usar uma fralda, um absorvente na região, tá? A vantagem é gigante, porque não tem sonda, então não costuma fazer infecção de urina. Você passou a ter a bexiga aberta, você passa a ter uma bexiga contaminada, mas não é infectada. Pode infeccionar? Pode, mas é menos do que um Foley direto. Mas o paciente está incontinente, tá? Chegou o xixi, sai, chegou o xixi, sai, o que dá um certo problema social, tá ok? Aí nós vamos por padrão ouro, que é a vesicostomia continente, que é a técnica de Mitrofanoff, onde você faz uma apendicovesicostomia, você põe faz uma apendicectomia, para quem acredita que o apêndice não serve para nada, né? Faz uma apendicectomia, mantém a circulação sanguínea dele, e a parte do apêndice que entra no seco vai implantar no topo da bexiga. A ponta do apêndice tira a tampinha, digamos assim, para fazer um tubo, né? E implanta a outra ponta no umbigo. E o paciente passa a sonda por dentro do umbigo. Vocês vão ver uma criança se cateterizando nos nossos vídeos de aulas. Ele passa por dentro do umbigo, que cai dentro do apêndice, que cai dentro da bexiga. E ele esvazia a bexiga de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Para quem não tem mais o apêndice, nós podemos pegar um pedaço do intestino, diminuir o diâmetro pela técnica de Monte, já vou explicar isso, e ele vai ficar fino e comprido como um apêndice, tá? E aí você faz a mesma coisa, implanta uma parte desse pedaço do intestino na bexiga e outra parte no umbigo. O único problema para quem não tem apêndice é que você tem uma enterectomia,
Você tem o intestino, você tirou um pedaço desse intestino, reconstrução intestinal, aí esse pedaço de intestino, você vai enterectomia, enteroanastomose, remodelagem do intestino pela técnica de Monte, para depois começar a confeccionar o Mitrofanoff. Muito mais trabalhoso, tá? Este menino é uma das crianças nossas que tem uma vesicostomia. Observe aqui, fica vazando xixi constantemente por aqui, tá? É uma continência. E esta é o princípio do Mitrofanoff. Você pega o apêndice, mantém a circulação sanguínea, a parte onde estava no seco põe na bexiga, e aqui essa outra parte você põe no umbigo, mantendo a circulação sanguínea. Aqui eu tiro essa tampinha, esse pedacinho virou um tubo, ok? Mantendo a circulação sanguínea. Essa é uma paciente nossa, eu já vou contar a história dela. Essa paciente, quando ela vem para o nosso ambulatório de oncologia pediátrica, como ela sabe que ela vem de ônibus, demora algumas horas, até ser atendida demora um tempo, até chegar em casa, foi uma tarde inteira, tá? Passou-se 5, 6 horas do momento que ela saiu ao momento que ela volta da consulta. Como ela teria que ficar passando a sonda, ela sai de casa com essa sondinha. Mas, na verdade, essa sonda está no umbigo, que vai pelo apêndice e cai dentro da bexiga. Isto é um Mitrofanoff. Ela vem com essa sonda e deixa assim. Mas no dia a dia dela, ela só passa, tirou o xixi, ela tira a sonda fora, né? E observe aqui que ela tem um outro furinho, que aqui é o Malone, tá? Que também é a mesma coisa, passa por aqui, cai num pedacinho do intestino que vai no sigmoide descendente, ela faz a lavagem intestinal por aqui, tá bom? Vamos lá entender? O Mitrofanoff é isso. Você pega o apêndice, reconstrói, coloca no topo da bexiga. Esse é um esquema. O monte, né? Para quem não tem mais o apêndice, nós pegamos um pedaço do intestino, mais ou menos de 3 centímetros. A outra parte a gente reconstrói. Esse pedaço do intestino nós abrimos no sentido contramesenterial e fechamos. Basicamente é isso. Presta atenção. Olha o diâmetro. Intestino para cá, intestino para cá. Eu corto aqui, 3 centímetros disso. Tiro isso do trânsito, a outra parte do intestino eu costuro. Então, enterectomia com enteroanastomose. Aí vamos com esse pedaço. Esse pedaço tem 3 centímetros de intestino, o médio está aqui. Antimesenterial, eu corto. Corto, viro e costuro. O médio está aqui. Tá? Olha o diâmetro, bem mais fino. Antes era curto e grosso. Curto e grosso. Curto. Agora ficou fino e comprido. Lembrando um apêndice. Uma parte eu costuro na bexiga, no topo da bexiga, o outro no umbigo. Tá ok? E o meso está aqui. Passo a sonda pelo umbigo, que cai por aqui e vai chegar na bexiga. Fazendo com o intestino, a gente chama de princípio de Monte, tá? Usando o apêndice, Mitrofanoff, e nós vamos ver um vídeo depois disso, no término da aula. Tá ok? Para o intestino, você faz esse mesmo segmento de intestino, remodela e faz compridinho, põe na alça intestinal, que é ainda saudável, onde vai começar o problema na transição, né? E que pode ser sigmoide, pode ser reto, mas se a lesão for mais alta, você pode ter todo o colo denervado, então você pode ser que tenha que fazer já na altura do seco mesmo, tá? E você vai fazer lavagem. Em vez de fazer lavagem via retal, via anal, você faz, né, pela barriga, por um furinho na barriga, tá? Que vocês viram na menina. E aí você joga o líquido e vai lavando todo o intestino. Aqui é quando você vai fazer todo o cólon. Aquela minha paciente não é todo o cólon. Preste atenção, vamos voltar nela. Tá aqui, ok? É só o lado esquerdo. Esta paciente, pessoal, deixa eu contar uma história antes de acabarmos a aula. É uma história muito interessante, tá? Observe que ela tem Malone para fazer lavagem intestinal e ela tem um Mitrofanoff para esvaziar a bexiga. Essa menina, a mãe era usuária de crack, deu à luz no serviço nosso e sumiu no mundo, abandonou a filha. Ninguém nunca mais viu
Então, acredito que talvez tenha falecido, porque realmente ela sumiu do mundo, né? Ninguém mais a viu. Deve ter falecido, se nada, usuária de crack pesada. Essa bebê abandonada em- no nosso serviço, a tia materna, ou irmã da mãe que abandonou, foi lá e adotou a menina, certo? Por volta de 1 ano de idade, ela desenvolveu um neuroblastoma, tá? Neuroblastoma de suprarrenal, foi operada, teve um sucesso, papá, foi bem, tal, correu bem. Veio em seguimento conosco, por volta dos 15 anos, ela recidivou um outro neuroblastoma de cadeia simpática, tá? Estava em acompanhamento oncológico, a gente foi detectado precocemente e foi operado. Olha que é uma doença de altíssima mortalidade. Ela sobreviveu quando lactente, né? Com esse tumor. 15 anos é fora da faixa etária. Ela desenvolveu outro, cadeia simpática, foi diagnosticado, foi operada e resolveu. Só que aí ela passou a ficar denervada, tá? Ela passou a ter intestino, tá? Bexiga denervada e mais órgãos, vou chegar nele, tá? Passou a ganhar um nitrofanol para esvaziar a bexiga, um malônio para esvaziar o intestino, para fazer a lavagem, mas levava a vida bem. Isso sempre acompanhando com a gente, sempre. Quando ela estava com 18 anos, eu até tinha a foto dela aqui, mas para não expor a fisionomia, eu tirei a foto de rosto, tá? Ela chega no consultório para mim e fala assim: doutor, estou namorando. Uma moça bonita, né? E está na idade de namorar, independente, 18 anos, perfeito, né? Falei, legal, que bacana, o tio fica muito feliz de saber que você está namorando. Ela falou, então, eu estou querendo engravidar. Falei, opa, opa, para lá, não dá. Não é conveniente. Mas por que não? Tem útero, tem ovário, estou namorando, estou querendo ter filhos. Falei, olha, presta atenção. Teu útero, como o teu intestino, tua bexiga, ele está denervado. Ele não vai saber o momento de entrar, o momento em entrar em trabalho de parto. Até aí você calcula a idade gestacional. Ele também não vai contrair, não vai fazer trabalho de parto, mas você calcula a idade gestacional e faz uma cesárea e tira o neném. Até aí não é o problema. O problema é que você tem dois caninhos, um unindo o umbigo com a bexiga, outro unindo o intestino, a parede do intestino com, com, com a pele sua. Esse caninho, que um é o apêndice, outro é o malone, um é metrofanol, outro é malone, né? Eles têm tamanho específico. Esse útero vai começar a crescer e isso não tem como esticar. O que, que vai acontecer? De acordo com o útero cresce, vai desconectar ou da bexiga ou do umbigo, né? Então vamos fazer assim, para vocês entenderem. Ou desconecta da bexiga ou desconecta do umbigo, certo? E do intestino a mesma coisa, ou vai desconectar da ponta do intestino ou na entrada na pele, em suma, vai vazar cocô, vai vazar xixi dentro da tua barriga, você vai entrar em urgência cirúrgica com altíssimo risco de mortalidade materna para você e para o seu feto. Então, eu não recomendo, eu recomendo que vocês adotem uma criança. E ela olhou para mim assim com uma cara assim, acabou meu mundo, né? Perdi a razão de viver, né? O que eu mais queria era ter um filho. E aí você tem que explicar para ela que ela teve um tumor chamado neuroblastoma, que em 70% das vezes já tem metástase para tudo quanto é lado. Ela foi uma das que teve metástase, fez químio, fez rádio, operou 2 vezes, teve 2 vezes um câncer, sobreviveu a 2 vezes, e que não poder ter um filho do seu próprio ventre é o menor dos problemas. Ela pode adotar uma criança, né? Mas que o risco de ela ter o seu próprio e que ter problemas é muito sério, é muito grave. E fui mal interpretado, ela não conseguiu entender, achou que o fato de não estar recomendando ter filhos, para ela a vida estava acabada. Ela
passou a ter mais de 18 anos, ela já estava, quando ela passou, ela estava com 18, seguiu em ambulatório da onco de adulto, de forma que eu perdi seguimento, mas a impressão que ela me passou é que vou ter filhos de qualquer forma. E aí as consequências a gente sabe lá para onde vai. Mas, pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham entendido a aula, espero que tenham gostado e um grande abraço a todos. Vamos encerrar o assunto, tá bom? Até mais.